Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim, comigo tá tudo bem, na medida do possível e bem possível. Pessoal, vou começar bem breve a nossa aula, enquanto vocês vão tirando o nosso material e deixando aí na página 20. A gente vai ter filosofia para os alunos do primeiro ano, beleza? Então, filosofia, o pessoal do primeiro ano, aí na página 20, a gente vai falar de um assunto bem interessante. Introduzindo aqui enquanto estão tirando o material, a gente fala principalmente sobre democracia. Democracia que é uma coisa aí que a gente está num momento também surrada aqui no nosso país. A gente vai tratar bastante desse termo democracia. A gente teria uma aula específica só para isso, mas por enquanto vamos dar seguimento aqui ao nosso conteúdo, aqui na página 20, com o título de O Período Arcaico e o Clássico, a Organização Política em torno da Polis e o Exercício da Logos, explicando esse título gigante aí para vocês aí, ó. A gente vai estar mudando de período, a gente vai deixar para trás o período homérico. Se caso você quiser, você volta na página 11 do nosso material, que lá tem uma linha do tempo, e lá a gente tá deixando então para trás o período homérico, bem rapidinho, e passando já para o próximo período, que seria o período arcaico, beleza? E vai ter umas mudanças, é um período de transição, e também a gente vai ver o período arcaico e o clássico, bem importante esse período clássico aí, a organização da política. A gente já comentei com vocês alguma coisa sobre política, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. A política em torno da polis, que seriam as cidades-estado gregas, e o exercício da logos, o exercício da lógica, do raciocínio, do racional, beleza? Então, um momento de transição, mudança, a gente vai analisar essas mudanças aí, beleza? Todo mundo certinho, todo mundo confortável. Página 20, aperta os cintos, bora! Galera, o que a gente tem então a partir da página 20 aí? O fim do período homérico. Então a gente tem uma mudança no pensamento, né? A gente tem aquele período homérico então que era o momento dos mitos, né? Os gregos buscavam os mitos e divindades para compreender o universo, para compreender fenômenos naturais. Então buscava-se os mitos nesse período homérico de formas recitadas, né? Buscava esses mitos, essas divindades, para compreender fenômenos naturais, e a Grécia era mais voltada para um espaço agrícola, beleza? Nesse sentido, agora no período arcaico, a gente vai ter o estabelecimento das cidades, tá? E um espaço coletivo de maior convivência, né? Então, período homérico, fim do período homérico, transição em período arcaico, as divindades vão ser deixadas, a mitologia vai ser deixada um pouco de lado no sentido de explicações para fenômenos naturais. Nisso a gente vai ter então um ambiente agrícola perdendo espaço para cidades, então a gente vai ter uma nova forma de pensar, principalmente com o exercício da logos, né? O exercício da lógica e do raciocínio, beleza? O que a gente vai ter então? Dentro das cidades a gente vai ter uma participação do cidadão para tratar de assuntos relacionados à sociedade. É nisso que a gente vai ter a questão da democracia direta. Então, vem falar disso daqui a pouquinho. O que a gente tem até agora? O mito, ele se mantém com uma forma de possível explicação para as coisas. Porém, ele não vai ser a única fonte de explicação, a única fonte de conhecimento para explicação para os fenômenos naturais, beleza? Quando eu falo de mito, vamos estender um pouquinho aqui o nosso pensamento. Quando eu falo de mito, não quero dizer só de divindades, tá? Igual os deuses gregos que a gente falou, a gente teve uma aula só sobre isso. O mito, ele pode ser também uma espécie de acordo, igual, por exemplo, o mito de que todos os seres humanos são iguais. Eles são iguais perante o quê? Perante Deus, perante a biologia, entendeu? Como é que funciona isso? É um mito, seria mais ou menos isso. Então, não só a questão ligada a divindades, mas também você tem um mito, como eu falei, de todos os humanos são iguais. São iguais perante o quê? Ou perante quem? Entendeu? E aqui também um exemplo mais próximo da gente, o mito da democracia brasileira, né? Que na prática
né? Na realidade, ela não é muito objetiva. Digamos assim, por exemplo, você tem aqui no Brasil uma democracia na qual todos votam, mas a maioria, né, todo mundo exerce essa cidadania. Mas a gente tem uma população brasileira de maioria pobre. Os pobres são bem representados nessa democracia. A gente tem a maioria, boa parte dos brasileiros negros. Os negros são representados, as mulheres são representadas. Então a gente pode dizer, de repente a gente tem aí o mito da democracia brasileira, assim como existe também o mito da igualdade dos seres humanos, até porque o que fez a gente evoluir foram as nossas diferenças, beleza? Então um mito não está sempre ligado a questões relacionadas à divindade, não, beleza? Continuando e voltando para o nosso assunto aqui, nesse sentido, e a gente tem uma explicação cosmológica, com dados organizados que vão tomando espaço das explicações mitológicas aí, beleza? E aquela presença das divindades que estava bem enfatizado aí na cultura grega durante o período homérico, beleza? Então, para explicar alguns fenômenos. Então, a explicação dos fenômenos físicos vão ser... A gente vai ter aí uma retirada de fenômenos, da explicação de fenômenos sobrenaturais. Então, o mito sendo deixado um pouquinho de lado aí. Nisso, então, a filosofia ela vai ser considerada uma filha da cidade. Já que a gente vai ter uma ambientação diferente, a gente vai agora sair do campo e ir para a cidade vai se configurar como uma unidade autônoma do ponto de vista político, social e militar e algum certo aspecto religioso, e que isso vão ser as polis gregas, as genes das polis gregas. Então a gente vai ter a Grécia com várias cidades gregas que têm uma certa independência entre elas, igual por exemplo duas famosas, bem tranquilo de vocês entenderem. Atenas e Esparta, cada um com uma forma de se organizar diferente, politicamente diferente, socialmente diferente, economicamente e até uma certa religiosidade diferente. Lógico que existiram outras cidades-estados, outras polis gregas que tinham uma certa autonomia entre elas, não só Atenas e Esparta. E nisso a filosofia vai se encaixar perfeitamente aí. Por quê? Porque a cidade vai se compor como um espaço de reflexão, de debates, de participação entre aqueles que eram considerados cidadãos gregos. Beleza? Tá dando para entender tudo certinho? Pode continuar? Acredito que sim, né? Vamos lá. Então as leis para os gregos não eram estranhas porque elas vão ser discutidas, né, por esses cidadãos que eu falei para vocês aí. Então vai ter uma nova forma de estruturação, né, um pouco longe dessas mitologias, com leis onde serão discutidas por todos, pelos considerados cidadãos dentro das cidades. Vão entender por que estou enfatizando esse negócio de considerados cidadãos. Uma coisa que é super interessante aqui, que vai estar na página 20, é os três princípios. Os três princípios centrais para o estabelecimento das características das cidades gregas. A gente vai ter o princípio da isonomia, quem quiser anotar, isegoria, isocracia. No caso, o termo iso, ele seria a ideia de iguais. Então a gente tem a isonomia, a isegoria e a isocracia. Vamos destrinchar cada um aí para vocês entenderem. Primeiro princípio da isonomia. O que seria isso? Que todos os habitantes são contemplados com o exercício da cidadania, que todo grego, todo cidadão grego, todo considerado cidadão, todo habitante da Grécia considerado cidadão grego, ele tem um direito, ele pode exercer um direito e também um dever a ser cumprido. Então, esse princípio da isonomia seria mais ou menos assim, aquela ideia de que todos são iguais perante a lei, né, desfrutando de alguns direitos e cumprindo alguns deveres. Todos são iguais, como eu falei, iguais. A isonomia seria onde todos se colocariam num plano de igualdade perante a lei. Por que eu enfatizei tanto essa questão de cidadão? Porque não eram todos os habitantes das cidades-estados, das polis gregas, que eram considerados cidadãos. Igual, por exemplo, os escravos não eram considerados cidadãos, estrangeiros também não, crianças também não, e, por fim, as mulheres também não eram considerados
cidadãs, então restringia bem esse campo da cidadania aí na Grécia, né, dessa democracia que vai ser uma democracia direta, que tem uma grande diferença da nossa democracia representativa, e daqui a pouquinho eu vou falar para vocês aí. Então, a isonomia se foi. O segundo princípio aqui a gente vai ter a isegoria, seria a questão do exercício da palavra. Você tem o direito e o dever de falar e discutir, né? Os gregos se juntavam geralmente em praças, né? E ali, por ser uma democracia direta, você poderia participar. Você tinha tanto o direito como o dever. Você é um cidadão, tanto você tem o direito e também tem o dever de participar, falando e discutindo essas leis, tá? Para tentar garantir um bem comum para cada polis gregas, né? Cada polis grega, cada um com uma iniciativa de organização particular, porque como eu falei, eles tinham uma certa independência entre elas, beleza? Então já foi aí o princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei, o princípio da isegoria, o dever e o direito de falar e discutir as leis que vão ser estabelecidas dentro de cada polis, e o terceiro momento aí a gente vai ter, terceiro princípio, o princípio da isocracia, que é quando a isonomia e quando a isonomia e a isogoria são colocadas em prática. Então, quando aqueles dois princípios que eu falei são colocados em práticas, aí acontece a isocracia, beleza? Que seria isso aí, o resultado da isonomia e da isegoria. Quando o poder político está dividido igualmente entre os cidadãos, beleza? Então são os três princípios aí que podem aparecer nas nossas avaliações, nos nossos debates, que é interessante vocês observarem. Tá aí no finalzinho da página 20. Nesse sentido, super interessante. Os gregos, eles criam uma nova forma de organização única, né, através da democracia, através do voto democrático direto. Você levanta a mão e participa, e você começa a falar desde que você seja considerado cidadão grego, né? Então, o que a gente tem aí? O surgimento, o nascimento da democracia grega, uma democracia que vai ser copiada e também alterada ao longo da história por várias nações, por várias... enfim, por vários momentos, por vários lugares, beleza? Então, vamos destrinchar a palavra democracia, como eu falei, deveria ter uma aula específica só para isso, mas vamos aproveitar para quando a gente tiver de uma forma mais presencial, beleza? A gente tem o termo você separa ali, democratia. Então seria seria o povo, e kratia seria o poder, né? O poder que emana do povo, no caso, o poder de participação, de tomar decisões, de discutir leis, de criar leis, de elaborar, de participar ou de anular alguma outra lei. Então seria o termo bem... A etimologia da palavra é essa, ou democratos, tá? Seria então o poder que emana do povo, beleza? Então é mais ou menos isso aí. Então surge a partir daí desse momento aí, com o início do período arcaico, com o fim do período homérico, beleza? Nisso, o que a gente vai ter? Vai ser interessante pra caramba que essa organização política do povo grego vai ter uma característica bem peculiar, que vai ter essa ligação, pois vai ter uma ligação, a polis grega, ela vai fazer uma ligação entre a política e a filosofia. Não sei se vocês lembram, teve uma aula que eu perguntei para vocês se tinha algum problema da gente discutir política. Não tem problema. Tá? O problema a gente tem é com a politicagem, com a política mesquinha, com a forma de se fazer política de uma forma baixa, uma forma mesquinha, né? Com mentiras, com achismos, com opiniões, fés e crenças e teorias conspiratórias. Isso não é política, isso é conversa fiada. Agora, a política como forma de organização é uma coisa super séria que pode ser sim discutida, pode ser sim debatida. Principalmente essa aqui, essa gênese dessa ligação, aí o início, a origem dessa ligação da política com a filosofia, né? O mito perde importância, vem a razão. O espaço agrícola perde importância, vem as cidades. As cidades trazem o debate, a convivência entre os gregos, cidadãos gregos, e traz a filosofia também para dentro, né? A filosofia como filha da cidade, que está aí no material de vocês. Não estou inventando, não. Então os gregos vão se apropriar do discurso,
né, para apresentar ideias, para defender um ponto de vista, para atacar algum outro ponto de vista e mostrando a importância desse ponto de vista para criar leis, para alterar leis. É nesse sentido que a gente vai ter já citando o spoiler de matérias que vão vindo futuramente, a gente vai ter os pré-socráticos e principalmente o Sócrates. O Sócrates vai ter uma participação gigante aí, né, nesse momento, onde ele saía, ele participava, ele debatia. E a genialidade do Sócrates, já adiantando o assunto, o Sócrates vai ser lá pra frente. O Sócrates, ele era um gênio, não pelas certezas, mas pelos questionamentos, né? Não era questão, ele não era aquele gênio porque ele tinha resposta para tudo, ele tinha pergunta para tudo, entendeu? Importante isso aí, depois a gente vai continuar vendo esse assunto aí. Continuando aí o nosso assunto atual, aqui na página 22, a gente tem a importância, o nosso material chama atenção para a importância das trocas culturais que os gregos faziam. A Grécia, vamos pegar um pouquinho de geografia aqui, se você pegar o mapa da Grécia, são um conjunto de ilhas, né? O espaço grego ele é todo recortado, então tinha muita essa ligação marítima, então tem muitos portos, esses portos recebiam vários tipos de culturas diferentes, né? Entre as próprias cidades gregas e também outros povos. Então eles começavam a absorver outras culturas e iam trazendo isso para dentro da sociedade grega, tentando alteração de leis, criação de leis e fazendo com que aquelas explicações mitológicas fossem cada vez perdendo mais espaço. Como vou citar para vocês, a questão da escrita, né? A escrita se popularizando, aqueles mitos que antes eram recitados, eles vão começar a ser lidos, né? Eles vão começar a ser escritos e lidos, então vai ter uma certa limitação, né, para a explicação desses fenômenos naturais que a gente tinha muito no período homérico. E outra coisa também, além da popularização da escrita, a gente vai ter, por exemplo, como é que eu posso falar? A absorção de outras culturas, igual, por exemplo, a questão dos egípcios sobre estações e chuvas secas, enchentes, entendeu? Então não está determinado por divindades, tem uma outra determinação natural e a gente pode se planejar com base nisso aí. Então você vai vendo que o mito vai só perdendo espaço a partir desse momento arcaico aí, juntamente com o advento das polis, uma coisa vai meio que puxando a outra, filosofia indo nesse caminho, se juntando com a política, a colaboração de leis e por aí vai. Depois vocês vão, então espero que vocês estejam compreendendo direitinho isso aí. Nisso então a gente tem a popularização e a importância, a enfatização do pensamento, do raciocínio lógico, né? Se o mito vai perder espaço, então a gente vai ter a questão da importância da manutenção da razão e da palavra. Isso seria o logos que a gente tem aí bem no início do texto, bem no título do nosso assunto aí, beleza? Galera, é isso, espero que vocês tenham entendido o nosso assunto. Foi bem breve, para o vídeo ficar breve, porque a gente está tendo problema com a extensão dos vídeos aí, mas basicamente eu encerrei na página 23. Então, resumindo aí, para a gente finalizar, o que a gente conclui? A gente tem um período de transição, fim do período homérico para o início aí do período arcaico. O espaço agrícola perde espaço para o espaço urbano. Juntamente com essa urbanização a gente vai ter a criação das polis gregas, que são cidades, estados que têm uma certa independência entre elas dentro do espaço grego, né? dentro da Grécia. Os mitos então vão perdendo espaço, né? Porque o grego evolui e então a explicação mitológica, que não está sempre ligada à divindade, ela perde espaço para o exercício da logos, o exercício da racionalidade, que é uma coisa que a gente está fazendo aqui, exercitando essa racionalidade, filosofando, produzindo um exercício filosófico. E nisso a gente tem o espaço da polis como um espaço democrático para aqueles que eram considerados cidadãos gregos,
As polis são constituídas por 3 princípios: de isonomia, isegoria e isocracia, beleza? E, enfim, é basicamente isso. E a gente tem então o advento da democracia, que eu expliquei para vocês, que se separar a palavra demo, povo, kratia, poder, o poder que emana do povo, e era uma democracia, só para finalizar, era uma democracia direta. Você ia para a praça, discutia, batia boca de forma proveitosa, de forma positiva, porque você estava contribuindo dessa forma para o bem comum. Você não ia ficar lá, né, espalhando fake news nas praças gregas, porque você estaria até colocando ali um pouquinho que uma maçã podre no meio da galera. Então você iria colher um fruto podre depois. Então isso não era legal. Então era uma coisa bem séria. E não era o contrário da nossa democracia. Nossa democracia é representativa. A gente vota em alguém para representar a gente. Lá na Grécia não. Na Grécia era por meio do voto também, mas tinha muita discussão, tinha muita palavra, tinha um ambiente positivo, agradável, para se conseguir fazer filosofia e fazer leis para as polis gregas, beleza? Assim, garantindo uma boa convivência entre eles, ou não. Galera, é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Volta aí se caso tiver algum assunto que vocês não tiverem entendido, volta no vídeo, a gente pode complementar com outra coisa. Quem tiver alguma pergunta, só me procurar nos nossos canais aí da Cinec, beleza? Muito obrigado, vamos continuar junto, vamos continuar produzindo conteúdo, vamos continuar produzindo conteúdo mental positivo e vamos conseguir vencer e sair dessa pra gente ter nossas aulas presenciais e assim a gente ter êxito na nossa vida. Obrigado, gente, até mais, valeu, todo mundo junto, todo mundo forte, até mais.